A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, tem hora que a tempestade passa e é tempo de reconstrução. Ainda podemos ver os entulhos, tudo que foi destruído. Mas há um momento da reconstrução, há um momento de nós colocarmos o foco e colocarmos a mão na obra. Vamos aprender hoje um pouco na vida de Neemias, através deste homem, através desse servo do Senhor. O que nós podemos fazer, o que nós podemos implementar na obra e como que nós podemos seguir na nossa vida segundo as orientações deste homem. Né? No livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 4, diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Neemias era um copeiro do rei. Neemias, quando fica sabendo através do seu irmão Anani e de outros que vieram e trouxeram notícias da cidade de Jerusalém, Neemias, ele chora, ele fica sabendo dessa destruição, ele vai jejuar, vai orar e dentro do seu coração ele se entristece. Nós vemos que a primeira coisa é abrir o coração para Deus. Quando nós nos disponhamos a perguntar sobre a obra do Senhor, quando nós nos disponhamos a perguntar para o Senhor sobre a nossa vida, o que Ele pode fazer para a nossa vida, né? O que nós podemos fazer para mudar a nossa situação, nós vamos perguntar para o Senhor. A segunda coisa que nós podemos aprender no livro de Neemias, faça uma autoanálise, né? Em Neemias, no capítulo 1, do versículo 6 ao 7, nós vemos: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Neemias, ele faz uma autoanálise e ele conhece a sua história. Ele conhece a história do seu povo, ele conhece a história dos seus antepassados. Ele sabe que toda aquela situação de cativeiro era porque o povo desobedeceu ao Senhor, porque o povo se afastou do Senhor, porque o povo deixou as escrituras, as sagradas leis do Senhor de lado, adoraram a outros deuses, né? Então nós sabemos que aqui Neemias, ele faz essa autoanálise, ele confessa ao Senhor sobre essa situação. Terceira coisa que nós podemos ver no livro de Neemias é: põe o foco na reconstrução. Em Neemias capítulo 2, do versículo 17, nós vemos Neemias dizendo: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir um muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Por o foco na reconstrução, nós vemos que Neemias, ele fala sobre as portas daquela cidade. As portas da cidade de Jerusalém tinham sido destruídas pelo fogo, tinham sido destruídos na invasão da Babilônia. Nós vemos que Neemias aqui ele pede para o povo colocar o foco na reconstrução, ver que situação humilhante que é, né, para uma cidade com um grande muro, aonde ali tinha sentinelas que olhavam e viam de longe a aproximação do inimigo. Quando esses muros, quando essas muralhas eram destruídas, era uma situação de grande humilhação. E ainda hoje a nossa vida é assim. Quando nós vemos todas as barreiras que nós construímos através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o inimigo, para que o mal não chegue até nós, quando nós nos afastamos e nós não cuidamos, nós não somos mais essa sentinela que está ali em cima desse forte, tomando conta, olhando a aproximação do inimigo. Como Pedro diz, o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E é assim a nossa vida. O inimigo ele fica na estreita, mas nós, quando nós nos afastamos do Senhor, toda essa muralha nós perdemos a proteção, nós perdemos a proteção da boa mão do Senhor. E nós vemos que no livro de Neemias, quando ele se propõe a trabalhar na obra, a boa mão do Senhor estava com ele. Graça e paz, irmãos.